Sejam muito bem-vindos a mais um episódio no podcast literário do Livro Não Me Livro. Eu sou Monique Machado e hoje nós vamos conversar sobre algo muito comum, mas que ainda torna o caminho do escritor independente e iniciante um verdadeiro pesadelo. Estão prontos? Muito bem! O tema de hoje é: por que deixar o meu livro de molho? Ou por que devo deixar meu livro de molho? Vamos falar sobre um dos primeiros processos da publicação, ou seja, deixar o seu livro descansar. Se você é um autor independente ou iniciante e não tem uma estrutura financeira ou material para que seu livro seja produzido logo após o ponto final, você precisa deixar o seu livro descansar. Ah, Monique, o que é deixar o livro de molho? O que é deixar um livro descansar? E por que eu preciso fazer isso? Ah, meus caros e minhas caras, acreditem em mim. Publicar livro vai muito além de colocar o ponto final na história. Você já parou para pensar que o seu livro precisa irremediavelmente de diversas leituras? Leituras que não são necessariamente feitas por você. Sabe por quê? Existe um negocinho bem pequenininho, chamado vício de escrita. O escritor, ele está tão imerso na própria história que ele não consegue enxergar no próprio texto os vícios de escrita. E os vícios de escrita podem englobar muitas coisas, como, por exemplo, palavras que estão sobrando na frase. Otimizar o seu texto torna ele muito mais atrativo e o escritor ou a escritora que está ali imersa nas próprias palavras não consegue distinguir esse ponto. Para ele, o texto está ótimo, mas na verdade o texto não está. Se você acabou de escrever o seu romance, leu e releu, dependendo de quantas páginas teu livro tenha, você vai imediatamente se desgastar emocionalmente. Afinal, ler algo que você conhece detalhadamente em 400 ou em 300 páginas é um gasto de energia que você ainda não está preparado para ter. Logo, você vai se ver saturado da sua própria história. Esse é um dos motivos que você precisa deixar o seu livro descansar. Monique, tá bom, até aí eu entendi, mas por quanto tempo eu tenho que deixar o meu livro descansar? Bom, vamos supor, eu quero publicar o quanto antes. Eu não aguento mais. Eu quero ver o meu livro publicado. Eu quero que as pessoas me vejam como autor ou como autora. Eu quero vender. Eu quero ganhar leitores. Eu quero. Essa é a vida de um escritor iniciante ou de primeira viagem independente, né? Mais uma vez eu vou pedir para vocês, escritores iniciantes e de primeira viagem, se acalmem. A primeira publicação nos deixa eufóricos e isso resulta em muitos erros. A gente quer isso tudo, eu concordo com vocês. No entanto, se o livro estiver fora das expectativas do seu público, a frustração vai bater e ela bate forte. Ela não tem dó. Você acaba se queimando dentro do ramo literário e, claro, perdendo credibilidade. Muito bem. O livro está escrito e você resolveu deixar ele, enfim, descansar.
deixou ele de molho por um mês. Acredita em mim, um mês pode parecer uma eternidade ou passar muito rápido. O problema é que em um mês você vai ver a sua história por um outro ângulo. Você vai conseguir enxergar o que está sobrando, o que está faltando, os erros que você não tinha visto anteriormente, entre outras coisas. Por isso, releia seu livro com calma, controladamente. Tá em dúvida? Vai no Google. Remodele o seu livro, construa pilares fortes durante a narrativa. Tenha personagens com características de pessoas reais, mesmo que seu gênero seja o de fantasia. Mostre ao leitor que você é, além de escritor, leitor. Otimize cenas que estão sobrando. Isso tudo você consegue enxergar quando vai reler a tua obra depois de um mês e meio ou até 2. Ou seja, não tenha pressa. Leia outros livros, comece outra história. Escrita é prática. Ocupe sua mente enquanto o seu livro está descansando. Deixa ele crescer por si só, ok? Muito bem. Você deixou o seu livro lá, em banho-maria, acabou o tempo, você pegou, releu a primeira vez. Teu livro está ali. Leu, releu, escreveu, acrescentou, tirou, mudou, enfim. Você tem 2 opções. Ou você joga na betagem, tá? Se preferir, ou você vai direto para a revisão. Eu, Monique, sou uma escritora que não gosto de betagem, tá? Então eu pego os meus livros e jogo direto para a revisão, para a primeira revisão. E isso depois que eu deixei eles de banho-maria, depois que eu deixei eles descansar, depois de ter relido pelo menos 3 vezes, sempre com intervalos de tempo que me proporcionam mudanças positivas na minha obra. Lembrando, gente, que a revisão, que é o caminho que eu escolhi, pulando a betagem, enfim, isso vai de ordem de escritores. Tem gente que coloca a betagem depois, a revisão primeiro, isso vai de escritor para escritor. Lembrando que a revisão do seu livro é diferente, tá, da leitura da tua obra. Você lê, você ter pessoas para lerem o seu livro é uma coisa. Você ter profissionais qualificados para revisar o teu livro é outra coisa. São 2 extremos, ok? Uma pessoa que leu o livro, que deu opinião, que fez algumas mudanças, ela não quer automaticamente dizer que ela revisou o seu livro, tá? Cada um dentro do seu quadrado. Pague revisores diferentes. Monique, quantas revisões eu vou ter que fazer? Bom, no mínimo 3. E isso eu jogo assim, por alto. Eu conheço autores que revisam 5, 6 vezes, tá? Mas aí vai de escritor para escritor. Pague revisores diferentes. Isso aí vai te ajudar muito. Cada revisor tem um olhar para o teu livro. Revise seu livro com pessoas diferentes. Todo profissional qualificado tem sempre algo para agregar na sua escrita. A revisão é uma das etapas mais importantes no processo da publicação. Afinal, ninguém gosta de ler um livro mal escrito, cheio de erro, né? Por isso eu repito o que eu disse anteriormente. Se você é um autor independente ou um autor de primeira viagem e não tem condições financeiras ou material para arcar com todo o processo editorial, você vai precisar deixar o seu livro de molho, tá? Independente de qualquer coisa.
Vamos supor que você enviou para revisão. O profissional vai te enviar o teu livro daqui a um mês e meio, 2 no máximo, dependendo do revisor ou da revisora que você escolha, cada um tem um tempo. Quando esse arquivo voltar para a tua mão e você reler, tá? Você vai perceber que a tua escrita está mais amadurecida, que a sua visão para a tua própria obra foi modificada e naturalmente o aprimoramento do teu texto acontece. Se eu posso dar uma dica para vocês estude, leia livros bons, leia autores bons, crie mundos fantásticos, traga realismo para sua obra, otimize o tempo do leitor, não enrole nas cenas, atraia seus leitores nas primeiras páginas, construa enredos que aguçem a curiosidade, pesquisem sobre o que você está falando, aprenda sobre temas que você quer abordar. Escreva diariamente até não aguentar mais. Isso tudo faz parte da vida de um escritor. Colocar o ponto final na história é apenas o começo da árdua jornada que nós, autores independentes ou de primeira viagem, temos pela frente. Por isso, deixe o seu livro de molho, deixe o seu livro descansar e segure a ansiedade. Quando você menos esperar, ele vai estar pronto nas suas mãos, ok? Muito bem! Se você ficou com dúvida, manda lá um direct no MoniqueMM18, vamos trocar uma ideia. Eu recebo diariamente muitas perguntas, inclusive sobre publicação, tá? A gente fez uma live aí com o escritor Alex Melo, onde a gente falou sobre publicação na Amazon, e eu vou estar trazendo para vocês semanalmente todo esse processo editorial. Hoje a gente falou da importância de deixar o livro descansar. E na semana que vem, ou no próximo episódio, depende muito de quando ele vai ser gravado, a gente vai falar sobre a importância da capa. A gente vai falar sobre designer, cores, nomes, títulos, o que vale ou o que não vale em uma capa física e digital. Já corre lá no Spotify, siga o podcast do Livro Não Me Livro ou se inscreva no canal do YouTube do Livro Não Me Livro. Eu sou Monique Machado e esse foi do Livro Não Me Livro. Até a próxima!